senhor presidente, colega da mesa, colega vereadora, colegas vereadores, público presente. Eu quero inicialmente aqui registrar aqui nesta casa que o final de semana passado nós tivemos o privilégio e a satisfação de acompanhar o nosso conterrâneo, o poeta, o cineasta, o roteirista, o crítico literário e também médico Wilson Freire. E nós nos deslocamos ao meu distrito de Henrique Dias com grande satisfação, porque foi escolhido por ele para fazer locação de um filme em que brevemente estará sendo feito aqui em nosso município. Então é com grande satisfação que a gente registra este evento em função de sua importância e em função do tema em que ele irá tratar nesse filme, que é exatamente a questão do extermínio, do abandono da linha férrea da antiga rede ferroviária. Então ele fazendo locações em locais onde tem estações que ainda estão preservadas e em locais onde o abandono levou ao estado em que se encontra a estação do meu distrito Henrique Dias, assim como a estação de Pinto Ribeiro, assim como a estação de Albuquerque Né e de mais outras ao longo desse percurso. Então, realmente é um ato importante em função da temática que vai ser abordada e em função de Sertânia ter sido escolhida para a locação desse filme, mostrando que o nosso companheiro Wilson Freire é, antes de tudo, um indivíduo de sensibilidade, de alta inteligência e mais uma das grandes cabeças pensantes do nosso município, que merece todo o nosso respeito, todos os nossos elogios e toda a nossa gratidão ao companheiro e ao colega Wilson Freire. Para aqueles que não o conhecem, o Wilson Freire é irmão do nosso querido padre Ayrton Freire. Mas, senhores, eu acho que esta casa precisa tratar de alguns temas que são temas importantes para a nossa cidade. E aí, às vezes, acontecem determinados eventos, ou quase em que acontecem determinados eventos, em que a gente desperta para determinados problemas. E um deles, em função de algo sério que ia acontecendo nessa semana, em que eu presenciei de perto, é a questão da localização das lotações de carros que saem de Sertânia para Arco Verde e dos carros de lotação que transitam aqui em Sertânia. Então, essa semana chegando de Arco Verde, a gente quase que presencia um grave acidente em função de um caminhão de grande porte vir entrando na saída da Rua Velha, exatamente numa rua que fica praticamente obstruída em função dos carros de lotações que se encontram parados ali, lado a lado. Então, em função disso, a gente começou a pensar em algo e conversei com o prefeito. E a gente precisa regulamentar a questão das lotações em Sertânia. Inclusive, já sugeri ao prefeito que ele criasse um ponto de embarque e desembarque, e que esse ponto de embarque e desembarque fosse feito agora, onde está sendo calçada ali, ao lado da estação ferroviária, entre a estação ferroviária e a praça de eventos, em que se coloque ali as barracas, se coloque ali as cadeiras para que as pessoas possam ficar sentadas aguardando, que se coloque banheiros públicos, enfim, que faça lá um ponto de embarque e desembarque. E a gente vai convocar, vai conversar com os senhores proprietários de lotação, com os senhores que são fundadores e presidentes de associações de loteiros, tanto aqui de Sertânia como daqueles que passam por Sertânia, para que a gente consiga regulamentar isso, porque realmente é uma necessidade imperiosa, até para conforto das pessoas que se deslocam nesses carros de lotação. E principalmente para a questão de segurança, que é uma questão
fundamental, porque a gente não sabe como é que não aconteceu ainda um acidente de grande porte em função da localização em que esse ponto hoje está sendo feito. Mas, senhores, a gente ia fazer aqui alguma abordagem em função do golpe branco que foi dado nesse país. E aí, o nosso discurso que hoje vinha para cá, ele sai aqui mais do que fortalecido e mais do que embasado em função do documento que foi enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sertânia. O novo governo que está aí, que golpeou de forma branca através de um conluio entre as grandes redes de comunicações do país, parte da justiça desse país e dos políticos canalhas em torno de 70% que estão abrigados hoje no Congresso Nacional, está aí provado mais uma vez, está provado pela boca dos próprios golpistas, como é o caso do senador Romero Jucá, em que vazou o seu vídeo, em que ele dizia que o impeachment, que eles chamam de impeachment, mas que na verdade é um golpe na senhora Dilma Rousseff, foi dado exatamente para salvar cabeças deles que são corruptos. A nossa presidenta está mais do que provado que é uma senhora de retidão, uma senhora honesta, que não existe nenhum ato ilícito contra ela. E a informação que dizia que era invencionice nossa, que não existia golpe, está aí agora provado pela boca dos próprios canalhas que golpearam de forma branca a nação brasileira. E aí, amigos, o que está escrito aqui no ofício encaminhado pelo Sindicato Rural é exatamente a verdade dos fatos que começam a tramitar com esse novo governo que está aí. É isso mesmo. É acabar com o 13º salário, é fazer com que a negociação trabalhista agora seja feita simplesmente entre o empregado e o dono da empresa, é desvincular o salário mínimo do aumento que tem hoje, o indivíduo poderá se aposentar até com valor abaixo do mínimo, é impedir que alguém que esteja aposentado, que porventura tenha direito a uma pensão, não receba mais a pensão. Tudo que está aqui colocado pelo Sindicato Rural de Sertânia é a pura verdade através das ações e das informações do novo governo que está aí, que querem acabar com todos os direitos dos trabalhadores brasileiros conquistados às duras penas ao longo de todos esses anos. E aí tem mais, amigos. E aí tem mais. Vão desvincular a receita de saúde e educação. E o que é que significa dizer isso? Significa dizer que esses percentuais mínimos que são hoje obrigatórios por lei constitucional a ser gasto com saúde e educação, e que nós já vivemos no estado em que vivemos de saúde e educação, não serão mais obrigatórios. E que cada governo agora vai investir o percentual que bem entender. Vão acabar, caro Toninho, com a agricultura familiar, com o financiamento, como está aí colocado também. Vai se acabar a Pronaf. O Banco do Nordeste do Brasil perderá sua autonomia para os programas que estão vinculados à agricultura familiar neste país. Vão acabar com o ProUni, que garantia estudo para o estudante pobre desse país. Vão acabar com o FIES. Vão acabar com o Bolsa Família. E como é que vão acabar com o Bolsa Família? Não é extinguindo o Bolsa Família não, meus amigos. Simplesmente é não cadastrando mais ninguém no Bolsa Família e simplesmente dando prazo para que as pessoas que estão contempladas por um Bolsa Família tenham obrigatoriamente que sair do Bolsa Família. É este o governo que está aí,
o governo golpista, que tirou uma presidenta honesta, como já disse anteriormente, através de um conluio entre as grandes redes de comunicação, entre os 70% de canalhas que habitam e transitam dentro do Congresso Nacional. Assim como, para a gente ficar estarrecido, de grande parte da justiça desse país, que deveria fazer justiça e que não faz justiça. Ou seja, faz justiça para prender quem é pobre. Eles fazem justiça para prender alguém que muitas vezes entra em algum estabelecimento comercial e leva 1 quilo de feijão para alimentar a sua família que está com fome. Mas não tem a coragem de mandar prender o Cunha, que está aí comprovadamente como ladrão. É essa a justiça. E começa pelo Supremo Tribunal Federal. Que nós tivemos nessa oportunidade o golpe daqueles que estão vestidos de toga. Daqueles que têm o poder de definir e de deliberar tudo aquilo que eles bem entendem e tudo aquilo que está de acordo com a vontade deles. Infelizmente, essa é a triste realidade em que nós vivemos neste país. E quando nós alertávamos aqui que nós viveríamos um golpe, em algum momento aqui nós somos até tratados com chacota, com desdém, com ironias, porque diziam que não existia nada disso. E que ia se tirar a presidenta da República porque o país estava contaminado de corrupção e que a partir de agora tudo ia ser resolvido. Faz 30 dias do golpe e a gente não vê mais nenhuma lava-jato em evidência. Acabou-se a lava-jato, o justiceiro e o chamado juiz, muito íntegro e muito honesto e muito correto, Sérgio Moro, desapareceu da mídia. Mas não duvido que nesses dias ele queira aparecer na mídia, porque é bem provável que ele queira decretar a prisão de Lula, para mais uma vez aparecer na mídia. E isso vai acontecer, sabe quando, meus amigos? Próximo à votação definitiva do afastamento da presidenta no Senado, para poder influenciar nos votos daqueles que estão lá no Senado. Tenham certeza disso. E fiquem muito atentos. E analisem muito bem e racionalizem muito bem tudo aquilo que sai de notícia na grande mídia desse país, que juntamente com o Poder Judiciário e juntamente com 70% de canalhas que habitam o Congresso Nacional, deram o golpe no Brasil. Infelizmente, isso é a triste realidade. Se for parlamentar do PMDB, se for parlamentar do PSDB, que estão aí envolvidos em milhões e milhões de denúncias, nenhum é preso, nenhum é condenado, nenhum é encaminhado à justiça. Está aí José Disseu preso, onde a própria ministra do Supremo Tribunal Federal dizia que não tinha prova contra eles, que eram apenas suposições. Mas está preso. Está aí o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, comprovadamente um ladrão, não dito por mim, dito pela justiça da Suíça, e está solto. Uma das informações mais recentes mostra que a sua digníssima esposa, ex-jornalista da Rede Globo, lavou mais de R$1 milhão, prestem atenção, mais de R$1 milhão, fez lavagem de dinheiro para comprar roupas, joias e sapatos. Esta senhora, juntamente com seu digníssimo esposo, como é tratado pela Rede Globo e a mídia golpista desse país, encontram-se soltos e rindo a todo instante da nossa cara. Um minuto, vereador. Essa é a triste realidade. Sim, senhor presidente. Mas eu quero, nesse minuto final aqui, parabenizar o município de Sertânia, parabenizar o senhor prefeito e sua equipe, em função
de ter conseguido a segunda colocação no estado de Pernambuco na questão da transparência das contas públicas. Essa não é pesquisa feita por mim, essa não é pesquisa feita por um instituto encomendado pelo prefeito, essa não é pesquisa direcionada. São levantamentos técnicos feitos pelo Ministério Público Federal, que colocou Sertânia como segundo colocado no estado de Pernambuco na questão da transparência das contas públicas. Município que foi tão questionado nesta casa, na rádio, em rodas de conversa por aí, que se recebia muito dinheiro, onde estava o dinheiro, que não tinha transparência. Está aí a resposta, dado não por mim, nem pelo prefeito, mas pelo Ministério Público Federal, que colocou Sertânia na segunda colocação no estado de Pernambuco, perdendo apenas para a cidade do Recife. E aí, conversando em alguns locais, alguém disse, não é obrigação do prefeito. Concordo plenamente. Concordo plenamente que é obrigação não só do prefeito, mas de qualquer gestor público ser transparente, ser ético e ser honesto. Mas diante da situação em que a gente vive, em que a maioria não cumpre com suas obrigações e com suas responsabilidades, este é um ato, sim, que merece todo o nosso elogio e toda a nossa divulgação e toda a nossa mídia. Porque tem gestores públicos aí muito mais experimentados do que o nosso, como é o caso do gestor de Afogados da Engazeira, experimentado a nível de Estado, em vários órgãos públicos do Estado, e na Prefeitura também, que está em colocação abaixo de 100 nesse mesmo ranking. Então, senhor presidente, muito obrigado, desculpa aí ter, inclusive, passado pelo tempo, e uma boa noite a todos.